Alô, gente querida, aqui estamos de novo, né? Fechando a quarta aula, pagando minha promessa da camisa vermelha. Já na próxima, volta a nossa verde de ciências da natureza. E agora tem um assunto extremamente importante, que na verdade é a continuidade. Vamos para a segunda parte da bioquímica. Então vamos lá? Aula 27, Bioquímica 2. E a gente começa com as proteínas. Eu sempre falo que é o princípio do móvel modulado. Antigamente você pega aqueles móveis, eram feitos de madeira maciça, você trocava de casa, mas não trocava de móvel. Aí alguém teve uma ideia, talvez tenha copiado da biologia. Por que fazer um móvel inteiro? Eu faço caixinhas, eu vou juntando módulos e faço o móvel que eu quiser, no design que eu quiser, no espaço que eu tiver. Mudei de casa, desmonto tudo, monto num novo espaço do jeito que eu quiser. Pois esse princípio do móvel modulado é usado pelas grandes moléculas orgânicas. Você vê que polissacarídeo resulta da união de monossacarídeos, que a gente estudou lá na aula passada nos açúcares. A proteína é uma molécula enorme. Todas as moléculas grandes, de grande peso molecular, que resultam na repetição de unidades básicas, portanto semelhante ao móvel modulado, nós chamamos de polímero. Poli quer dizer vários, meros quer dizer parte. E cada unidade, cada módulo, a gente chama de monômero. Mono é uma parte formando várias partes. Por isso, atenção, as proteínas são polímeros, mero, parte, polivários. Feitas de quê? De monômeros ditos aminoácidos. Aminoácidos. Agora, como é que liga um aminoácido no outro? Através de ligação peptídica. Não esqueça o nome da ligação entre aminoácidos. Quando juntam dois aminoácidos, liberam uma molécula de água. Então, a reação é por desidratação. Isso quer dizer que quando você come proteína, você vai digerir, você vai, com enzimas, quebrar as ligações químicas dos aminoácidos. Aí tem que injetar água de volta. Por isso, a digestão é uma reação de hidrólise. E veja bem, às vezes as pessoas parecem que dominam os assuntos, a gente ouve tanto que parece que sabe. Por que a gente digere? Porque você precisa, nesse caso, de aminoácido. Tem aminoácidos que a gente produz, mas tem aminoácidos que a gente não produz. E eles não estão soltos da natureza. Eles estão nas proteínas dos outros seres. Então você tem que comer soja, feijão, carne do boi, carne do frango. Você está atrás do quê? De aminoácidos. Só que eles estão nas proteínas desses seres. Então você come a proteína. Eu não preciso de proteína de ninguém. O que eu quero é um aminoácido. Mas como eu não encontro sozinho, eu vou lá e tenho que comer o outro ser inteiro. Aí você digere a proteína dele, libera os aminoácidos, absorve no intestino, o sangue leva para as suas células, aí você usa esses aminoácidos para produzir as suas proteínas, ok? Aqui você tem uma fórmula geral de um aminoácido, é muito importante que você saiba. Todo aminoácido tem um carbono central, ligado obrigatoriamente a um hidrogênio, a uma carboxila, ó, COOH, que determina a função ácido carboxílico. Por isso chama aminoácido. Aqui está o ácido. Por que amino? Porque tem um grupamento amina, NH2. E tem um radical. Nos mais simples, ou no mais simples, aqui é um hidrogênio. Agora, ele pode ser desde um hidrogênio até uma cadeia de carbonos. Tudo bem? Então, todo aminoácido tem uma amina e um ácido. Por isso é aminoácido. Um hidrogênio e um radical. Essa é a fórmula geral dos aminoácidos. Você põe um carbono central, 4 ligações, aí coloca aqui o hidrogênio, a amina, né, a carboxila e o radical. A ligação entre dois chama peptídica. Como é que liga? Liga a carboxila de um com a amina do outro. É o que você está vendo aqui, ó. Esse aminoácido chamado glicina, esse é o que tem o hidrogênio, ó, tem 2 hidrogênios. Então você vê, aqui está a carboxila, aqui está a amina.
E aqui tem um metil, ó, CH3 como radical na alanina. Como é que liga? Vai ligar esse nitrogênio àquele carbono e vai liberar essa moléculazinha de água. Aqui você tem um resultado, ó. A glicina, a alanina, agora formou um dipeptídeo, que você tem o carbono ligado ao nitrogênio, isso aqui é que é a ligação peptídica, ok? Se eu ligar 2 aminoácidos, a gente representa por AA, 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Se eu ligar de 3 a 9, eu tenho um oligopeptídeo. Mais de 10, a gente chama de polipeptídeo. Depende do peso molecular, mas dá mais ou menos 100. Todo polipeptídeo a partir, atenção, a partir de 100, aí a gente chama de proteína. Portanto, proteína é um polipeptídeo que tem no mínimo na sua constituição 100 aminoácidos. 100 e cada um ligado ao outro através de uma ligação peptídica que é feita entre a carboxila de um e o grupamento amina do outro. Gente, guarde isso, que é extremamente importante para as provas que envolvem bioquímica, tamanha a importância que as proteínas têm para a gente. Tudo bem? Agora, que funções exercem as proteínas? Estrutural. Lembra que a gente é feito de proteína. Hormonal. Você lembra que vários hormônios, como a insulina, são de natureza proteica. Anticorpos. Olha aqui que legal. Toda substância estranha que chega no teu corpo se chama antígeno. E contra esse antígeno, o corpo da gente produz uma proteína chamada anticorpo. Aqui está a base da nossa reação imunológica. Ó, a GAC, essa ligação antígeno-anticorpo é específica. Então, quando alguém falar que você produz anticorpo, é o teu sistema de defesa, tuas células de defesa estão produzindo esse anticorpo para alguma substância estranha que entrou no teu corpo e que é chamada de antígeno. Olha que legal. Energética. Mas, evidentemente, se você queimar a proteína, porque quando você vai ao restaurante, principalmente onde tem um nutricionista, e deveria ter em todo ele, vão dizer assim, você está ingerindo tantas calorias, X de proteínas, X de carboidratos e X de lipídios. Como se tudo entrasse exatamente para o teu metabolismo energético. Mas o que entra diretamente é açúcar. Se faltar açúcar, eu queimo o lipídio, por isso que lipídio é reserva. Aí, só se faltar os dois, eu vou queimar proteína, como o pessoal em estágio final aí de diabetes. Mas aí eu já estou queimando a própria casa, ok? Biocatalisador, enzimas, que eu já vou te explicar na sequência, e movimento. Você vai guardar esses dois nomes, essas duas proteínas, actina e miosina. Gente, toda reação de contração muscular se deve a essas duas proteínas, actina e miosina. Guarde bem o nome delas. Resistência, ó, colágeno, fibra de colágeno. Gente, 35% de todas as proteínas que a gente produz, colágeno. Tudo bem? Agora, classificação. Se só tiver aminoácido, a gente chama de proteína simples. Tipo a histona, albumina, protamina, globulina. Se tiver alguma coisa além de aminoácido, a gente chama de conjugada. E essa alguma coisa a mais é o radical chamado prostético, tá? Então esse radical que não é aminoácido, que não é proteico, chama de grupo ou radical prostético. Por exemplo, vem sempre uma palavra composta. Cromo é cor, né? É um pigmento. E proteína. Então tem aminoácido mais o pigmento. Um exemplo é a hemoglobina, que além da parte polipeptídica, a parte de aminoácido, tem na constituição ali o ferro. Agora veja, lipoproteína, lipídio com proteína. Olha que coisa legal. Os lipídios que só têm aminoácido, os lipídios que só têm ácido graxo e álcool, são
chamados de lipídios simples. Se tiver alguma coisa a mais, chamado de lipídio complexo. A proteína que só tem aminoácido, simples. Se tiver alguma coisa a mais, conjugada. Então, olha que legal. Essa lipoproteína, que é aminoácido e lipídio, ela é classificada por alguém especializado em proteína como uma proteína conjugada, cujo radical prostético é o lipídio. Aquilo que não é aminoácido. Se for classificada por alguém que estuda lipídio, vai dizer que é um lipídio complexo, porque além de ácido, graxo e álcool, que é o essencial para formar lipídio, tem também proteína. Olha como é fantástico a gente saber sobre essas moléculas. E glicoproteína se eu tiver aminoácido mais açúcar, ok? Outra coisa que é importante, lembra que eu falei dos aminoácidos. Ó, aminoácido que a gente produz, isso varia de animal para animal. A gente chama de natural. Aminoácido que a gente não produz, então tem que buscar na alimentação, chama de essencial, ok? E um outro dado extremamente importante. As proteínas podem ser moléculas extremamente complexas, e a gente fala que elas têm 4 estruturas. A primária, que é só um encadeamento de aminoácidos, parece um fio, né? Só que ela depois torce entre si por ligações fracas, aí formando, parece um fio de telefone antigo, uma molinha, que a gente chama de estrutura secundária. Se ela for maior ainda, ela fica parecendo um novelo de lã globular, a gente chama de estrutura terciária. E as grandes estruturas proteicas resultam na união das terciárias, que a gente chama de quaternária. Se a gente quebrar a estrutura proteica, a estrutura secundária, por exemplo, a gente tem um fenômeno chamado desnaturação proteica, alteração da estrutura espacial da proteína. E aí ela para de funcionar. Ela pode ser motivada por fator químico ou físico. Físico, por exemplo, o frio desnatura de forma reversível e o calor de forma irreversível. Aí está o perigo do calor. Por exemplo, quando você coloca o ovo para cozinhar, não fica tudo sólido, a clara do ovo não fica sólida quando frita, porque desnaturou a proteína da clara do ovo. Então, o calor é irreversível. Parou de funcionar a proteína, já era. O frio, não. Tanto é que a gente preserva embrião a frio, preserva espermatozoide a frio, banco de esperma, por exemplo, a menos 176 graus Celsius e nitrogênio líquido. Por quê? Porque depois eu volto à temperatura e consigo funcionar. O pessoal produz embrião fazendo a fecundação em laboratório, o bebê de proveta, aí quando o casal quer usar, volta à temperatura normal e as células voltam a funcionar. Então lembra, frio, reversível, calor, irreversível. Pode ser químico. Azedou o leite. Por que azeda o leite? Como é que fica o aspecto do leite azedo? Azedo quer dizer ácido. A bactéria foi lá, pegou o açúcar do leite e formou ácido lático. O ácido lático diminui o pH, então aumenta a acidez. Aí o que acontece? Desnatura as proteínas, faz aquele precipitado e libera aquele sobrenadante, que é o sorinho do leite. Então, tudo isso por desnaturação, é claro que você tem que saber. Ok? Agora vamos às enzimas. O que é um catalisador? Catalisador é qualquer substância que diminui a energia de ativação de uma reação. Bio por quê? Porque é biológico. Então, você sabe que toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima. Energia de ativação é a energia necessária para começar a reação química. Então, é claro, fica mais barato, acontece mais rápido. Se eu diminuo a energia necessária para começar uma reação química, a reação ocorre de forma mais rápida. E aí eu vou te contar um grande segredo. Já falei que basicamente a gente é proteína. E as proteínas necessitam de alta energia de ativação para entrarem numa reação. Por exemplo, aqui, ó. Imagina o seguinte, ela tem que ter alta energia de ativação. Tão alta que elas só reagiriam em temperaturas acima mais ou menos de 70 graus. Só que nós temos um problema sério. A partir de 40, 45 graus, a maioria das proteínas sofre desnaturação, deixa de funcionar. Aí, meu amigo, eu tenho uma coisa fantástica na vida.
Abaixo de 70 não reage, acima de 40, 45 não existe. Nossa, então a vida é inviável? Exatamente. Quem é? Aí você diz, mas peraí, eu estou vivo. E qual é a temperatura do teu corpo? 36, 37 graus. Então, alguém convenceu as proteínas de que elas têm que reagir abaixo da temperatura de desnaturação, que é de 40 a 45, porque senão ela não existe. E sabe quem faz isso? As enzimas. As enzimas diminuem essa energia de ativação e fazem acontecer aqui embaixo. Aí, meu amigo, olha que coisa fantástica. Se a gente bloquear funcionamento enzimático, a vida fica impossível, a gente morre. Grandes venenos são bloqueadores de enzimas, então comece a tomar cuidado e a tomar informação sobre produtos que podem ser bloqueadores enzimáticos. Tudo bem? Câmara de gás nos nazistas. Simplesmente é um bloqueador da citocromoxidase. É uma enzima lá no processo de respiração da célula. Resultado, sem energia, rapidinho a pessoa morre. Tá? Esse é o papel do cenureto lá. Agora dá uma olhada aqui. As enzimas são proteínas, então elas dependem da temperatura. Esse gráfico você tem que saber. Qual é a temperatura ótima? Em torno de 38, 45 graus para as enzimas. Então, se disser que aumentou a temperatura, a enzima parou de funcionar, é que ela sofreu desnaturação. Tome muito cuidado com isso, ok? Então, ó, você vai aumentando a temperatura, a velocidade da reação vai aumentando, até chegar aqui onde ela vai sofrer desnaturação. Então, eles podem dizer, por que diminuiu? Porque desnaturou a enzima. Substrato é a substância que sofre a ação da enzima. E cada enzima tem ação específica. Por exemplo, enzima que digere amido, chama amilase. Então, qual é o substrato da enzima chamada amilase? É um amido. Não adianta eu ficar colocando amido assim, vai aumentar a velocidade da reação? Vai, até ocupar todas as enzimas. Por isso que o gráfico é esse, ó. Se eu aumentar a concentração do substrato, eu aumento a velocidade da reação até um certo ponto. Ela não cai como aqui na temperatura, ela fica estabilizada. Por quê? Porque não tem mais enzima disponível. Então eu já estou com o máximo de substrato possível. Ainda outra coisa, cada enzima tem um pH específico. Fugiu do pH específico, ela deixa de funcionar. Então o gráfico fica esse, mas aí é para cada enzima. Onde que tem ação máxima? Aqui é a velocidade, né? Vai aumentando a velocidade. No pH ótimo da enzima. Fugiu do pH ótimo da enzima, ela deixa de funcionar. Por exemplo, o pH da gente, da boca, é mais ou menos neutro, em torno de 7. Então, a enzima que trabalha na boca, chamada amilase salivar, que digere amido, antigamente chamava de pitialina, só funciona nessa faixa de pH. Mudou, parou de funcionar. No estômago tem a pepsina que digere proteína, e só em pH entre 1,5 e 2,5, bastante ácido. Então, o pH da boca é neutro, do estômago é ácido. E o pH do intestino é básico, entre 7,8 e 8,4, onde tem enzimas que vêm produzidas pelo intestino e que vêm lá do pâncreas, o suco pancreático, só atuam em pH básico. Se alterar, param de funcionar. Esse é o exemplo da especificidade do pH. Como é que funciona? A gente chama de modelo chave-fechadura. O que é isso? A enzima tem uma conformação tal que encaixa a molécula do substrato. Ok? A gente chama para essa conformação onde encaixa de centro ativo da enzima. Só que eu falei para você que a reação é específica.
E por que chamaram de modelo chave-fechadura? Chamaram de modelo chave-fechadura exatamente porque, antigamente, cada chave devia abrir uma única fechadura e cada fechadura ser aberta por uma única chave. Portanto, é uma reação específica. Como é que funciona? A enzima se liga ao substrato, olha aqui, forma um complexo ativado chamado enzima substrato. E terminada a reação, eu tenho o produto da reação e a enzima sai tal qual entrou. Então, gente, vou falar devagar. A enzima não participa da reação, ela só viabiliza a reação. É tipo o cara encrenqueiro que vai lá, conta um monte de fofoca, o pessoal briga e ele sai numa boa e ainda diz que o pessoal é rude porque está brigando. Então, ele provocou a briga, o grupo brigou, ele saiu tranquilo, como se nada tivesse acontecido com ele. É isso que faz a enzima. Outra coisa que é importante para você, enzima termina sempre com sufixo ase, por isso que eu falei amilase, lipase, protease, ok? O que é que tem na frente do ase? O substrato ou a reação. Então, amilase, amido, reação, oxidase, que faz oxidação. Então, lembra que sempre termina em ase. E que tem inibidores enzimáticos, né? Pode ser reversível e irreversível, tá? Se inibir a enzima, a reação para de acontecer. Tá? A penicilina, por exemplo, inibe a enzima que forma a parede da célula bacteriana. Aí a célula bacteriana morre. Vamos continuar? Na sequência, temos ácidos nucleicos. Lá no século XIX, alguém percebeu que no núcleo das células tinha uma substância ácida. E ele achou que só tivesse no núcleo. Ele chamou de ácido nucleico. Só no século XX descobriu-se que esses ácidos nucleicos também têm fora do núcleo e que eles são nada mais do que duas moléculas, DNA e RNA. O que é DNA? É o material genético da gente, receita para produzir proteína. Ok? E o que é o RNA? É a molécula que produz proteína, sob orientação do DNA. Ok? Então, vou te passar algumas informações rápidas, depois, quando tiver síntese de proteína, você volta a comentar. A estrutura da molécula de DNA, proposta em 53 por Watts e Crick, é uma dupla hélice. Lembra uma escada em caracol, tá? Exatamente lembra uma escada em caracol. Então, uma hélice dupla. Só que, do que é formado o DNA e o RNA? Todo ácido nucleico é feito por nucleotídeos. E todo nucleotídeo tem uma pentose, que é o açúcar, pode ser a ribose ou a desoxirribose. Tem uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. A gente representa o nucleotídeo tipo uma casinha assim, ó. Aqui está a pentose. Cada vértice desse é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5 fica para fora. Aqui é um oxigênio que liga o 1 ao 4. A base nitrogenada está no carbono 1 e o fosfato no 3. O grande segredo é a sequência de bases que determina a sequência de aminoácidos na proteína. Quais são as bases? Adenina, que a gente representa por A, timina, que a gente representa por T, guanina, que a gente representa por G, e citosina, que a gente representa por C. Ok? Existe uma outra base chamada uracila, que só tem no RNA. Isso também você tem que saber. Qualquer molécula que tiver U de uracila é RNA. A timina só tem no DNA. Então, se tiver T como base, você já sabe que é DNA. No lugar do T, tem o U no RNA. Tudo bem? Então, se tiver o T, é DNA. Tiver o U, RNA. Como é que as bases ligam?
A adenina fica sempre ligada a uma timina e a guanina a uma citosina. 2 pontes de hidrogênio, 3 pontes de hidrogênio. Olha qual é o açúcar aqui presente no DNA. Desoxirribose. Aliás, gente, DNA quer dizer ácido desoxirribonucleico. Está no nome. É um ácido nucleico que tem como açúcar a desoxirribose. A palavra RNA quer dizer ácido ribonucleico. É um ácido nucleico que tem como açúcar a ribose. Então está tudo no nome, a biologia é fácil a gente trabalhar. Então o grupamento fosfato liga o carbono 3 ao 5 ou 5 ao 3, né? Por isso a gente diz que são antiparalelas. Então quando você pega uma fita, ela vai no sentido 5,3. A outra fita, que junta com essa, no sentido 3,5. Por isso que eu te falo, o que é que tem na fita? Você vai ver agora. Aqui está a fita do DNA. Então, você imaginar que a fita aqui, ó, cada fita é formada pela pentose e pelo fosfato, que está ligando o carbono 3 a 5 de 1. As bases é que ligam uma fita na outra. Então, se aqui vermelho for a guanina, aqui será sempre a citosina. Se o amarelinho for a adenina, aqui será sempre a timina. Por isso, às vezes, você tem lá exercícios assim, vou tirar 3, 6 aqui. Adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina. Essa é uma fita de DNA. Aí te pedem a outra fita, o DNA chamado complementar. É fácil, é só você lembrar disso aqui, ó. Adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina. Aí lembre que a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina. E a quantidade de guanina é sempre igual à quantidade de citosina numa molécula de DNA. Funções. O DNA é um material genético. Então, o nosso material genético receita para produzir proteína. Pode sofrer mutação, que leva a novas proteínas, a duplicação é precisa e fiel, se não é mutação, e vai ser expresso o quê? DNA é receita para a célula produzir proteína, e a proteína determina o que a gente é. A nossa característica é o fenótipo, que você estuda lá na genética. Por exemplo, o DNA constitui nosso genótipo, a sequência de genes. Agora, eu vou lá, olha, você tem cabelo liso, cabelo claro, escuro, olho claro, olho escuro, você é mais alto, mais baixo, isso é fenótipo, isso é característica. A duplicação do DNA chama replicação e chama semiconservativa. Sabe por quê? Porque quando o DNA vai duplicar, dá uma olhada aqui, vai entrar uma enzima e abrir as 2 fitas. Cada fita dessa serve de molde para uma outra fita. Então, a fita A vai servir de molde para a fita B'. A fita B serve de molde para uma A'. Então, sempre tem uma fita nova e uma velha. Isso é fundamental para você lembrar. Ó. Semiconservativa. Sempre tem uma fita nova ligada a uma fita velha. Cada vez que duplica o DNA. Aqui você vê a duplicação. Ó. Então, entra uma enzima, abre a fita e produz uma cópia. Abre a fita, produz outra cópia, tá? Chamada semiconservativa. Como é que duplica? A enzima chama DNA polimerase. O que eu te expliquei. Abre a dupla hélice, abre a fita, aí vai catalisando a ligação. À medida que vai abrindo, gente, é mais ou menos como abrir um zíper. Alguns lugares do Brasil chamam de reco, né? O zíper ali da tua calça. Você imagina que vai abrindo o zíper e à medida que você abre, uma cópia de uma das fitas vai encaixando aqui, a outra vai encaixando ali. Quando eu terminar de abrir o zíper, eu tenho 2. É assim que o DNA faz, ok? Ó, as 2 novas moléculas apresentam uma fita antiga, a molde, e uma fita nova. Por isso chama como semiconservativo. O RNA origina sempre do DNA. E a gente chama o processo de produção do RNA de transcrição. Ok? Qual é o papel? Síntese de proteína. O que é que ele tem? É feito também de nucleotídeos. É uma casinha, aqui é um oxigênio,
carbono 1, 2, 3, o 4, o 5 para fora. Também uma base nitrogenada e tem um grupamento fosfato. Né? Então, ácido fosfórico, pentose, que é a ribose, as bases são adenina, uracila, guanina e citosina. No lugar da timina entra o U. Então, lembra sempre, se eu tiver aqui, ó, DNA, que serve de molde para produzir o RNA. Aí tem aqui A, T, G, C, G, A. Então, veja aqui. Como é que forma o RNA? O A liga com T, mas aqui não, aqui liga com U. O T liga com A, G liga com C. Fiz uma mais aqui. Vou tirar isso aqui. G liga com C, C liga com G, G com C, ó, A liga com U. Então, o U, a uracila, é exclusiva do RNA. Tudo bem? Então, transcrição, produção do RNA a partir do DNA. Como é que chama a enzima? RNA polimerase ou transcriptase. Só que você vai ver que para formar proteína, que a gente vai olhar mais tarde, são 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, transportador e o ribossômico. Então veja aqui como é que forma, né? Abre a fita e entra, vai produzindo o RNA a partir da fita molde do DNA. Então mensageiro, cópia do DNA, a gente chama de código genético pro mensageiro. O mensageiro tem a sequência de bases que vai ser lida para produzir a proteína. Só que tem um detalhe, cada 3 bases corresponde ao aminoácido, por isso a gente chama para cada 3 bases de códon, tá? Cada códon corresponde a um aminoácido. Então, cada 3 bases, aqui eu tenho 3 códons, porque vão entrar 3 aminoácidos. Aqui está mostrando, ó, códon é uma sequência de 3 bases que determina um aminoácido. O transportador, ele parece uma cruzinha assim, ó. Ele tem 4 sítios. Um que entra a enzima que ativa, o outro reconhece o ribossomo, que é o local que produz proteína, né? Um onde liga o aminoácido, que tem essa base CCA, que vai ligar o aminoácido, e o outro tem 3 bases, que é o anticódon, que vai se ligar ao códon. Então, você imagina aqui, eu tenho vamos brincar aqui, G. O anticódon que vem aqui qual é? C. E aí deixa o aminoácido para produzir proteína. E isso acontece aonde? No ribossomo. Né? Depois, o RNA ribossômico. E tem 2 partes, uma menor e uma maior. E aqui passa o RNA mensageiro, que vai parando de 2 em 2 códons para fazer a leitura. Então, é uma máquina que lê código de barras e é o local que produz a proteína. Então, tem 2 sítios, o P e o A, né? Então, vai ocupar um transportador, outro, aqui deixa um aminoácido, aqui deixa outro, liga aqui, libera o transportador. Aí vem outro no próximo e liga o aminoácido com o aminoácido. Assim é que produz proteína. Aqui eu coloquei uma tabela para você ver as principais diferenças do DNA e do RNA. Então, açúcar, desoxirribose, ribose, bases nitrogenadas, ó, a timina é exclusiva, aqui, em vez da timina, tem a uracila, que é exclusiva. O nucleotídeo, fosfato, pentose e base. Onde tem? Principalmente no núcleo, nas bactérias tem no nucleoide e núcleo e principalmente citoplasma. Funções, material genético, sintetizar proteína. Aqui só tem um tipo, aqui tem 3, mensageiro, transportador e ribossômico. Aqui é uma molécula maior, é uma dupla hélice, aqui é uma fita simples, tá? E para sintetizar proteína que a gente vê mais tarde, ó, replicação, duplicação do DNA, transcrição, produzir o DNA e a produção da proteína se chama tradução. Códon, cada 3 bases que representam o RNA e o anticódon, a sequência de 3 bases do transportador para deixar o aminoácido. Valeu? A bioquímica é um assunto extremamente extenso, a gente leva mais de mês para explicar em sala de aula, a gente viu aqui em 2 aulas, rapidamente. Siga a minha orientação naquilo que eu disse que é importante, que
que, meu amigo, vai ser moleza. O resto é fazer exercício, tá bom? Grande abraço.